Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores do Fortaleza, torcedoras do Leão. Eu quero comentar com vocês neste vídeo sobre o novo reforço do Fortaleza, que é o Cauã, jogador da base do Goiás, jogador que atuou pelo Goiás na Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi um dos melhores da Copa São Paulo. Mas, né, tudo que eu falar sobre o Cauã aqui, vem muito de informações que eu peguei sobre o jogador neste começo de manhã, né, da manhã desse dia, e também das observações que exaustivamente fiz sobre ele, o estudo que eu fiz sobre ele, sobre as movimentações dele dentro de campo, no dia de hoje, né? E não tanto em virtude de um conhecimento prévio que eu tinha sobre o Cauã. Deixando isso claro para vocês, porque para mim, isso decide muito, isso pesa muito aí na qualidade da análise que eu faço, né? Quando eu conheço um jogador, a partir de tudo aquilo que ele faz, venho acompanhando o jogador, eu acredito que a minha observação sobre ele é muito mais aprofundada e muito mais qualificada do que observações como as que eu vou fazer aqui, porque elas são frutos, sobretudo, de um olhar intenso, profundo sobre o jogador, mas num espaço de tempo mais reservado. Foi um estudo muito sobre o que o jogador fez. Não é uma percepção sobre o jogador a partir também daquilo que eu vi ele fazendo anteriormente, né? Então, é muito importante estabelecer essa diferença aqui, né? Primeiro, por honestidade na minha relação que eu tenho com você. Segundo, porque quando a gente olha um jogador dentro de campo, atuando durante o jogo, e não somente os melhores momentos, a gente consegue ver muito mais coisas sobre ele. A gente consegue entender, por exemplo, quando ele não está bem, quais são as questões táticas da equipe que não estão ajudando o jogador. Né? Quando ele está muito bem, quais são as questões táticas da equipe, né, que estão empoderando demais o futebol praticado por esse atleta, né, e que se ele não tivesse as condições, provavelmente não vai conseguir apresentar a mesma qualidade que está apresentando. Então, por uma questão de honestidade, pontuo para vocês aqui. Muito do que eu conheço, do que eu sei e do que eu vou falar para vocês aqui sobre o Cauã é fruto daquilo que eu vi no dia de hoje, que eu estudei no dia de hoje exaustivamente e também fruto das investigações, das pesquisas que eu fiz chamando outras pessoas para depor para mim sobre o jogo do Cauã. Então, perguntei para algumas pessoas em Goiás, inclusive, na verdade, 3 pessoas apenas em Goiás, né? E para um amigo meu paranaense que também conhece bastante o Goiás, sobre esse jogador. E aí, a partir daí, eu tracei aqui um retrato dele e vou apresentar para vocês aqui neste vídeo. Antes disso, contudo, por favor, se liga nessa dica aí. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet, acertou, tá pago. Bom, meus amigos, para você que curte uma aposta esportiva, a PagBet é um caso de aposta diferente, né, que nova no mercado aí, que chegou para democratizar o acesso às apostas, né? A partir de R$1 você já deposita, já começa a jogar. E acho que tem coisas interessantes lá. O layout é muito bom. Então, vai lá, faz um depósito pequeno para você sentir a atmosfera, sentir o layout. Se curtir, você fica lá. Se não, você pega o seu dinheiro de volta sem nenhum problema. Não tem nenhuma burocracia para você fazer seu saque, né? Outro ponto importante é o atendimento humanizado durante 24 horas por dia. Então, se você de fato curte uma aposta esportiva, né? Eu deixo aqui a dica do link, o link aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar lá. Se você curte uma aposta esportiva, então não tem porquê não curtir também a PagBet. E aí, de quebra, você vai dar uma força aqui para o meu trabalho, tá bom, gente? É importante que você, se você se cadastrar, que também você, assim, faça uma aposta mínima, né? Então deposita ali um valor mínimo, né? Tipo R$1, R$2, já que eles falam que já tá valendo, né? E faz um joguinho. Porque aí quando você faz um joguinho, você não somente mostra que você tem um perfil de apostador, que você se cadastrou lá por causa da minha dica, mas também que você tem um perfil de apostador interessante. A partir desse entendimento, eles acham que vale a pena investir aqui no canal do Jogos Novares, e a partir daí a gente mantém aqui o trabalho. Tá bom, gente? Muito obrigado. Falemos então, novamente, do Cauã. Cauã Rodrigues, né? O jogador foi muito bem na Copa São Paulo. Foi um dos melhores aí do torneio. E algo muito interessante que a gente via na Copa São Paulo, que a gente já viu agora, inclusive quando eu me atentei a alguns jogos dele na temporada, ele fez 10 jogos como pelo Goiás nessa temporada, pelo time principal do Goiás, marcando gol, dando assistência, inclusive, né? O que dava para perceber nas duas situações, tanto na base, quando ele atuava na Copa São Paulo, como também agora no time titular, é a personalidade desse garoto dentro de campo. É um garoto que assume muito a responsabilidade. Né? É um garoto que não tem medo de se associar com outros atletas dentro de campo. Mas mais que isso, é um garoto que, quando se associa com outros jogadores em campo, ele é o líder
associação, né, dessa junção entre 2 ou 3 jogadores. Ele é justamente aquele que lidera, né, as movimentações dele e de 1 ou 2 companheiros que estão ali se associando com ele, notoriamente ali no terço final, para levar a equipe a construir jogadas, né? Então, é impressionante que nesse sentido ele parece ser um jogador aí de mais idade, de uns 28 anos, 30 anos de idade, em virtude da personalidade que ele tem dentro de campo. Não é fácil a gente ter hoje um garoto da base que sobe para o time principal e que não se intimide. Em geral, essa intimidação ocorre, e no caso não acontece com o Cauã, porque ele tem, de fato, personalidade aparentemente fora de campo. Não, assim, não dá para saber, tem muito evento aí envolvendo o Cauã neste momento, né? Questão a relação dele com os empresários, a relação dos empresários com o próprio Goiás, algo aí que eu não tenho muito entendimento, eu não vou muito tocar neste ponto não, mas me parece ali que houve, sim, alguns vacilos ali nessa relação, né, do jogador e seu staff com o clube. Também me parece que o próprio presidente do Goiás, e pouco se fala disso, também contribuiu para que a coisa não funcionasse muito bem, né? Então, parece que haver erros das duas partes ali. Não dá para saber, por exemplo, a participação do Cauã nesses problemas aí. Agora, então não dá para avaliar a personalidade dele fora de campo. Eu tenho a impressão de que, fora de campo, a coisa talvez seja um pouco complicadinha assim, e é um jogador que, assim, muito do que ele faz, do que ele pensa, do que ele quer fazer, né, tem muito a ver com a influência que os empresários têm sobre ele. Não é algo tão bom assim, né? Contudo, é um atleta muito novo, né, e pode, evidentemente, também amadurecer nesse sentido. Dentro de campo, a gente nota, contudo, que é um jogador de muita personalidade. Jogador com personalidade é tudo que o Fortaleza precisa neste momento. Além disso, Fortaleza precisa de jogador no meio de campo que qualifique muito mais o jogo ali. Mais um no meio de campo, Josa, mais um. Fortaleza não está proibido de contratar zagueiro, tá? Só deixando isso claro. Não está proibido de contratar zagueiro, não está proibido de contratar também um outro lateral, porque o Esteves realmente não funciona, né? Mas isso não impede a Fortaleza de contratar jogadores também para o setor do meio de campo, né? Até porque a equipe vai precisar de bons nomes aí para as disputas, né, muito complicadas de Copa do Brasil. Agora vai ter praticamente uma final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, né? Também da Copa Sul-Americana e também as disputas do Campeonato Brasileiro. Então não vai ser fácil a vida do Fortaleza nessa temporada. Para tanto, é muito importante que tenha jogadores qualificados. Acho que ainda tem que ir ao mercado e buscar outros jogadores. Eu acredito que o Marcelo Paes e os dirigentes do Fortaleza, os demais dirigentes, vão buscar sim outros reforços para o Leão. Agora, esse jogador aí, em teoria, é um grande reforço para o Fortaleza, gente. É um grande reforço, né? A questão do combinado também grita neste momento, né? É um jogador que recentemente fez 18 anos de idade. Ele vai ser utilizado pelo Vojvoda? Que é muito difícil para o Vojvoda colocar o Amorim para jogar, né? Colocar o Samuel para jogar. Jogadores da base foram emprestados porque o Vojvoda não quis contar com eles nessa temporada. Precisamos pontuar isso aí. Qual é o problema de a gente falar que o Vojvoda parece ter uma dificuldade com a base? É claro que a gente também tem que pontuar que o Fortaleza precisa também patrocinar um pouco mais publicamente a sua base, né, e a promoção de jogadores da base, para tirar um pouco essa responsabilidade só do Vojvoda. Mas o Vojvoda, a gente precisa pontuar, parece que tem uma dificuldade de trabalhar com jogadores da base. Curioso, porque não era assim no começo da carreira dele. Eu acompanhei desde o começo, ele não tinha essa prática. Ele usava muito jogadores da base, e no Fortaleza parece que tem uma dificuldade com isso aí, né? Então precisa ter um combinado aí. O jogador da base não é utilizado. Está chegando um jogador de 18 anos de outra equipe. Ele vai ser utilizado? Beleza. Se for, tranquilo, e acha que precisa, porque ele vai chegar com muita fome, vai chegar com uma fome enorme de glória, de crescimento, ao PC, e tem tudo para ser um jogador interessante assim, pela maneira como ele joga. Josa, como é que ele joga? Bem, ele é um jogador meio-campista de muita movimentação. É um meio-campista que trabalha naquela faixa ali central, né? No balão do meio de campo, e é muito dinâmico, gente. Algo muito importante que ele pode entregar para o Fortaleza é o dinamismo no jogo. E é curioso, porque este é um dos grandes pontos interessantes da equipe do Fortaleza. A equipe é muito dinâmica quando se apresenta ali no campo de ataque. Este é um jogador também que sabe fazer muito bem essa função. Ele é um jogador que trabalha com certa intimidade em vários setores do campo. Então, quando a equipe está numa fase ali defensiva, né, esse jogador consegue, por exemplo, ajudar bastante defensivamente o seu time. Ele consegue baixar muito ali para marcar, consegue se movimentar também com muita qualidade naquele segundo terço do campo, né? E quando a equipe procura fazer o contragolpe, algo que o Fortaleza faz como poucas hoje no futebol brasileiro, o Cauã, ele consegue também entregar muita qualidade nesse ponto. O Goiás, né, em que o Cauã jogava, era uma equipe que estava jogando, sobretudo, de forma mais reativa, com pouca posse de bola e buscando o contra-ataque. Acho até que havia um exagero nisso, porque diante até de equipes menos expressivas do que o Goiás estava tentando jogar desse jeito. Ora, esse tipo de coisa estava
favorecendo bastante ali esse jogo do Cauã, porque é um jogador de muita velocidade. Quando a equipe transita para o campo de ataque, ele costuma ser um das personagens aí protagonistas, né, desse tipo de ultrapassagem e velocidade para o campo de ataque, né, em direção à área do adversário. É um jogador que pode trabalhar no bola no meio de campo, como eu disse, ele consegue também ter intimidade ali no setor mais defensivo, mas quando ele está ali perto da área, acho que aí é o forte desse atleta. Portanto, ele tem muito dessas características de um camisa 10. Uma outra característica interessante dele, ele é um jogador muito bem, que manda muito bem na bola parada, cobrança de escanteio é com ele, algumas cobranças de falta também. Um outro ponto interessante desse jogador que é destro, a movimentação dele, tanto pelo setor esquerdo como setor direito. Ele tem, como eu disse, intimidade muito interessante ali no campo de defesa, mas no campo de ataque também apresenta essa intimidade toda. Algo também muito interessante desse jogador, a qualidade da finalização de fora da área. Finaliza mesmo, tendo a oportunidade, ele chuta e costuma guardar. Uma outra qualidade desse jogador, dentro da área, ele também tem qualidade para finalização. O Cauã representa para a Fortaleza, né, o aumento da qualidade, né, da finalização. Algo, por exemplo, que o Guilherme não consegue entregar, porque tem realmente limites nesse ponto aí, o Cauã pode perfeitamente entregar isso para o Fortaleza. Ele é muito bom quando ele pisa na área. Acho até que o Voivoda pode insistir um pouco mais com ele, para ele pisar um pouco mais na área, porque ele tem muita leitura e rápida, né, do posicionamento dos zagueiros, do goleiro, pensa muito rápido e costuma ter boas decisões. Então é um jogador que trabalha muito bem na assistência, trabalha muito bem na pré-assistência e sabe também finalizar. Tudo isso ele fez nessa temporada aí, nos poucos jogos que ele teve pelo Goiás, mas tudo isso ele fez e muito na base quando estava ali, quando disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então é um jogador que vai chegar ao PC, evidentemente que precisa se adaptar, mas tudo indica aí que caso ele se adapte, realmente pode ser um belo jogador. É um dos melhores jovens que tivemos na Copa São Paulo. Dá a entender que é extremamente promissor e é mais um jogador que, se realmente der certo no Fortaleza, o Leão do PC futuramente vai ganhar muito dinheiro com esse jogador, porque ele realmente promete. O que ele já apresenta hoje para o futebol já é algo bastante relevante e que já justifica a sua contratação. Aquilo que ele promete entregar é ainda muito mais. Então, eu acho que é um atleta que pode evoluir demais no Fortaleza e pode, sim, ser um reforço interessante. Contudo, aquilo que eu falei, é muito importante que exista, sim, esse combinado com o Voivoda para que ele use esses jogadores jovens. Aí não somente o Cauã, mas também outros jovens ali, né, gente, que da base do Fortaleza, que subiram, que necessariamente não tem tanta oportunidade assim como o jogador que vem de fora. Então, em teoria, bela contratação do Fortaleza, esta do Cauã Rodrigues, que estava jogando pelo Goiás. É isso, meus amigos.